Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao resumo dos livros da Bíblia. Hoje o livro que nós vamos falar é o livro de Ruth. É um livro que se passa ali no período dos juízes. Nós falamos do livro de Juízes, né, da outra vez. E essa história de Ruth se passa no período dos juízes, que é um período onde o povo de Deus tinha entrado na Terra Prometida, ficou um tempo lá, orientado por Deus, viveram em paz na terra, porém, nessa época dos juízes, era uma época em que eles começavam a se desviar de Deus, começavam a fazer as coisas erradas, começaram a se misturar com os costumes dos povos e fazer as abominações ali dos povos, e eles acabavam entrando em servidão em relação aos povos ao redor. Então, eles não eram mais soberanos. Em alguns momentos, eles estavam sob servidão de outros povos. Quando eles estavam lá na servidão dos outros povos, Deus levantava um juiz, ou seja, um orientador, um líder, quando eles se arrependiam, para que eles vencessem esses inimigos em redor e recuperassem a sua autonomia. Então, nessa época aí dos juízes, é que se encontra essa história de Ruth, que nós vamos falar aqui agora. Então, o livro começa contando sobre Noemi, que era a sogra de Ruth. Então, Noemi tinha um marido que se chamava Elimeleque, e ela tinha 2 filhos, Mahlon e Quilion. E essa família, por causa da fome que se instalou em Israel, se mudaram para a região de Moabe. Moabe é uma região vizinha ali a Israel, porém que contém ali um povo meio inimigo de Deus. Mas eles se instalaram ali por conta da fome, mudaram e moraram ali. Ficaram ali por quase 10 anos. Seus filhos casaram com 2 mulheres, né? Um casou com Orfa e Malom casou com Ruth. Só que aconteceu que o marido de Noemi morreu, Elimeleque, e os 2 filhos dela também morreram. Olha que desgraça, né, coitada, nessa família. Morreram os 3 homens. E naquela época, as mulheres eram sustentadas pelos homens. Né? As mulheres não tinham vez na sociedade, as mulheres não tinham local de trabalho adequado. Elas eram, quando elas ficavam viúvas, elas ficavam na pobreza, ficavam à margem da sociedade. Então, estavam aí 3 viúvas. Só que Noemi ouviu falar, depois passados esses anos, que lá na terra dela, que era em Belém, lá em Israel, tinha voltado a ter comida. Então ela falou: vou voltar para lá, para minha casa, para minhas posses, né? E falou para as 2 noras dela: olha, tô indo embora, vocês não precisam me seguir porque vocês merecem ser felizes com outros maridos, terem novos casamentos. E vou liberar vocês aqui e vou voltar para minha terra. Aí elas choraram, não queriam se despedir dela, não queriam deixar ela. E ela falou: não, não, podem me deixar, vocês têm direito a serem felizes. E aí Orfa se despediu então dela, beijou e foi embora. Só que Ruth, a outra nora, falou: não, não vou te deixar. Você não adianta você ficar brigando comigo para te deixar, que eu não vou te deixar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, Ruth se identificou com o povo, com o Deus de Noemi. Ruth queria continuar seguindo o Deus de Noemi e tinha um amor muito grande por ela e decidiu seguir ela, com ou sem casamento. Mais para frente, ela falou: não, vou seguir Noemi. E foi com ela e voltaram para Belém. Quando chegaram lá em Belém, elas estavam na pobreza, né? Voltaram lá para as terras deles, mas não tinham dinheiro, não tinham nada, né? Não tinham quem sustentasse elas. Então, naquela época, as mulheres que eram viúvas, que não tinham como se sustentar, o que elas faziam? Elas iam nas plantações e conforme ia passando assim, as pessoas que iam fazendo a colheita, às vezes eles derrubavam algumas, né, nos cestos assim, derrubavam alguns dos produtos que foram colhidos no campo. Então tinha uma lei que aqueles que caíssem no chão, que ficassem lá no chão, para eles deixarem as pessoas que são mais pobres entrarem lá e pegarem aquilo. Existia uma lei ali no povo que faziam dessa forma. Então ela falou assim para Noemi: ó, Noemi, eu vou lá, a Ruth, né, falou: eu vou lá em algum campo que eu achar e vou buscar alguma coisa para a gente comer, para a gente poder sobreviver. Ela falou: ok, vai. E ela foi e num campo de milho,
né? Então eles estavam lá colhendo as espigas, aí derrubavam ali os milhos e as mulheres mais pobres iam pegando ali aqueles milhos. Só que olha como Deus faz, né? Que ela foi exatamente, sem saber, na terra de Boaz. Quem é Boaz? Boaz era um parente longínquo de Noemi, ou seja, ele era parente do marido dela, de Elimeleque. E a Ruth acabou indo lá, né, sem saber esse parentesco que eles tinham, da sogra dela com esse Boaz. E Boaz, ele é filho daquela prostituta Raabe. Você se lembra que ela, lá na época que eles foram entrar na terra, que mandaram os espias, que Raabe ajudou eles, porque sabia que Deus estava com eles e acabou seguindo com eles, com o povo de Deus? Uma pessoa que se converteu e que se tornou do povo de Deus e ajudou ali o povo de Deus. Então, essa Raabe foi a mãe de Boaz, né? Esse Boaz que está aqui. Então, veja que esse parentesco aí todo que tem. E aí, quando ela voltou, ela pegou lá as espigas e tudo, e o Boaz viu ela e falou assim, acho que ele deve ter se interessado, sei lá, né? Achou ela bonita, alguma coisa, porque ele perguntou, onde é essa moça? Imagina, tinha tantas moças lá colhendo espigas, né? Mas ele perguntou, ele falou, quem é essa moça? Para um lá, né? Ele falou assim, essa daí é parente de Noemi. Aí ele falou, puxa vida, Noemi, né? Mulher daquele meu parente. Olha, então deixa ela pegar quanto ela quiser, vocês não toquem nela, deixem ela pegar bastante espigas, inclusive deixa cair umas a mais, assim, para ela pegar, sabe? Ele meio que tentou ajudar ela ali, assim, né? E aí ela voltou, ela pegou, ela não sabia disso, né, que ele tinha falado de propósito isso, e aí ela pegou aquelas espigas, tudo levou lá para Noemi. Aí Noemi falou, e aí, minha filha, como é que foi o dia de trabalho hoje, né? Que campo que você foi colher? Ela pegou e falou assim, eu fui num campo de uma pessoa que chama Boaz. Aí Noemi, bendito seja o Senhor, né? Porque esse Boaz é parente do meu ex-marido, do meu marido que morreu. E a gente pode agora, sabendo aí, né, que estamos encontrando esse remidor, esse parentesco, que ele nos ajude. Por quê? Naquela época existia uma lei de que quando alguém ficava viúvo, o parente mais próximo podia resgatar tanto os bens quanto a esposa daquela pessoa que morreu para se tornar a pessoa se tornar a esposa dele e ele suscitar uma descendência para aquele que morreu. Né? Então, existia essa lei. E aí ela pegou e falou assim, puxa vida, acho que Deus fez vocês justamente nesse campo, porque a gente vai tentar fazer de uma forma que ele seja o nosso remidor, o nosso resgatador. E aí falou assim, olha, Ruth, faz o seguinte, quando você voltar lá agora, você coloca uma roupa bem bonita, você se perfuma, você fica bem bonita. E aí depois que eles comerem, que eles beberem e que ele for se deitar, você vai lá onde ele está deitado. Você descobre o pé dele, você deita ali aos pés dele e fica ali, que ele vai te falar o que é para fazer. Aí você vai falar assim, nossa, que coisa esquisita, né? Esperar o cara comer, beber, deitar, ir lá e descobrir o pé dele e ficar ali. Era um costume antigo dos servos ficarem aos pés do seu senhor. E quando algumas mulheres faziam isso, né, que elas descobriam o pé e ficavam ali aos pés do senhor, se queria dizer o seguinte, se ele poderia ser o protetor dela, se ele poderia ser um resgatador dela, arrumar alguém para casar com ela, ou até mesmo ele mesmo casar com a pessoa, né? Então ela foi ali pedir uma proteção, né? Um resgate para aquele Boaz. Aí a Bíblia diz que ele já tinha comido, já tinha bebido um pouco, já estava alegre, já estava lá deitado, né? Aí diz que ele acorda no meio da noite e vê uma mulher ali no pé dele, né? E ele fala, quem é você? Aí ela fala, eu sou nora de Noemi. Ele, puxa vida, né? E aí conversaram, e aí ela pediu para ele ser o resgatador, né? Para proteger ela, para de repente resgatar ou conseguir ali, né? Uma forma de futuro para ela. E ele pegou e falou assim: olha, eu sou parente de Noemi, mas pela lei tem um que é um parente mais chegado. Ele tem o direito primeiro do que eu de resgatar. Então eu vou ter que falar com ele primeiro. Se ele não quiser te resgatar, aí eu vou te resgatar. E aí, passando lá na cidade no dia seguinte, ele fala com essa pessoa, né, que seria o resgatador imediato, ali o parente mais próximo chegado. Aí ele fala que não poderia,
né, resgatar, ele queria resgatar só as terras, mas não queria ter ela como esposa, né? Então ele falou, não, então eu não vou resgatar, você fica no direito de resgatar então no meu lugar. Aí Boaz fez isso, resgatou ela, ou seja, pela lei ali do costume dos povos, toma ela como mulher, né? Dá filhos a ela, e o filho dela se chama Obed. Então ele casou com ela, deu um filho para ela, esse filho se chamou Obed, e sabe quem era Obed? Obed foi o avô do rei Davi. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E a gente depois vai mais para frente estudar a história do rei Davi, que foi tão importante para a história de Israel, que veio lá da tribo de Judá, né? Então todos essa descendência aí, Boaz, né, vem da tribo de Judá. E veja que mais uma mulher não característica do povo de Deus faz parte da genealogia de Jesus. Lembra que eu falei que Boaz era filho de Salmão com Raabe, que era prostituta, que se converteu, que esteve junto do povo de Deus. Aí Boaz se casa com Ruth, que é uma moabita, uma mulher do povo inimigo lá de Deus, né? Mas que se converte, deseja estar com Deus, que fala para Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e decide ficar ali com o povo de Deus. Essa moabita também fez parte da genealogia de Jesus. Então, dão a luz a Obed, Obed dá a luz a Jessé, que dá a luz a Davi. E mais para frente nós vamos falar aí do rei Davi. Então, veja, é uma história que nos mostra não só algo que aconteceu na época dos juízes, mas que tem algumas lições. Mostra, em primeiro lugar, que quando nós desejamos a Deus como nosso Deus, quando nós desejamos ser do povo de Deus, Deus nos abençoa, trata do nosso futuro e nos traz a felicidade. Nos mostra aí que como esse Boaz resgatou a Ruth, também nós temos um resgatador, um parente próximo, ou seja, alguém que se tornou humano para nos resgatar, que foi Jesus Cristo. Ele se tornou homem para que, como ser humano, ele pudesse tomar uma decisão por todos os outros seres humanos, ou seja, ele se tornou um parente próximo para poder ser o nosso resgatador. Então aí já mostra nessa história uma tipificação do que viria a acontecer com Cristo e a nossa vida. Amém, queridos? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido esse resumo, mas leia esse capítulo, esse livro. Ele tem só 4 capítulos, é um livro bem pequenininho, mas que mostra muitas características ali de como Deus vai trabalhando na nossa vida, como ele age, como ele faz com que as coincidências, que na verdade não são coincidências, ocorram, para que ele possa nos abençoar e para que ele possa arquitetar o nosso futuro com as bênçãos que ele tem determinado. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana muito feliz, muito abençoada e até o nosso próximo programa, onde nós vamos estar falando já sobre o livro de Samuel. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, pessoal!